O Supremo Tribunal Federal, à unanimidade nesta tarde, está a afirmar a importância do seu papel como guardião da Constituição na defesa da liberdade. Quem são os protagonistas invisíveis que financiam nas sombras as campanhas eleitorais? No Fórum da Água, as técnicas de conservação da natureza para garantir o recurso mais escasso do planeta. É a primeira vez que o Brasil é condenado por uma corte internacional por violar direitos indígenas. Boa noite. Boa noite para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal decide por maioria pela admissibilidade do habeas corpus do ex-presidente Lula. Mas votação do mérito do pedido deve começar na próxima sessão plenária, dia 4 de abril. Antes dessa votação, os ministros decidiram manter a proibição de doações ocultas para campanhas eleitorais. Carla Lucena acompanhou essas votações e ao vivo tem as informações para a gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Vamos relembrar que o julgamento sobre a constitucionalidade das doações ocultas para candidatos começou na sessão de ontem. Hoje o ministro Marco Aurélio pediu para esclarecer um ponto do voto dele e em seguida votaram os ministros Celso de Mello e a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, e ambos disseram que é inconstitucional esse tipo de doação. Vamos ver na reportagem como finalizou então esse julgamento. Na sessão desta quinta-feira, o ministro Marco Aurélio, que já tinha votado, pediu para esclarecer um ponto do voto dele. O ministro observou que quando a doação for uma transferência do partido para o candidato, cabe ao partido divulgar quem são os doadores e não o candidato. Para mim, quando a lei se refere à transferência do partido, não cola essa transferência a necessidade de o candidato que recebe o numerário ter que indicar a origem do dinheiro. Agora, se ele receber diretamente doação, é outra coisa. O ministro Edson Fachin alterou seu voto para considerar todo o dispositivo inconstitucional e não apenas a expressão da lei que diz, sim a individualização dos doadores. Para ser coerente com o que a maioria acaba de indicar, a declaração precisa ser da procedência integral, extirpando o parágrafo 12, não só a expressão final. E eu estou registrando meu voto nesse sentido. Eu estou, portanto, acolhendo integralmente a pretensão do Conselho Federal da OAB. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, seguiram o voto da maioria para determinar que é inconstitucional a remessa de recursos para campanhas eleitorais sem nenhuma identificação do doador. Também determinaram que a prestação de contas dessas doações deve ser feita tanto pelos partidos como pelos candidatos. A locução normativa que consagra a doação eleitoral oculta, ora questionada nesta sede de controle concentrado, ao desrespeitar o princípio da transparência, da moralidade, faz relembrar os antigos arcana imperii, responsáveis pela prática e celebração de um inadmissível culto ao mistério que já prevaleceu em nosso país, sonegando ao eleitor a possibilidade de conhecer quem são os protagonistas invisíveis que financiam nas sombras as campanhas eleitorais e que elegem, nessa condição, os atores políticos que disputam acesso a mandatos eletivos. Não vejo como manter a parte final que estamos a julgar, a examinar, da expressão sem individualização dos doadores, quer nas prestações de contas dos candidatos, como transferências dos partidos, ou seja, tal como é realçado especialmente pelo ministro Dias Toffoli, na prestação de contas dos candidatos onde há essa indicação e dos partidos onde também haverá de constar essa indicação. Ô Carla, e na sequência desse julgamento, os ministros começaram a discussão sobre a admissibilidade do habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula, não é isso?
Isso mesmo, Ilha. Os ministros, então, analisaram o que eles chamam de preliminares para justamente saber se caberia ao STF julgar o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por 7-4, os ministros decidiram que sim, cabe ao STF analisar esse habeas corpus, como vamos ver na reportagem. Do lado de fora do Supremo Tribunal Federal, manifestantes a favor e contra a prisão após decisão da segunda instância. Do lado de dentro, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedia que ele permaneça em liberdade até que o processo transite em julgado, ou seja, quando já não cabe mais recursos para contestar a condenação de 12 anos de prisão. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de não conceder o habeas corpus. Em se tratando de um habeas corpus preventivo, impetrado contra a decisão de liminar de um magistrado do Superior Tribunal de Justiça, ele é incabível. Quem diz isso não sou eu, é a jurisprudência dessa Corte e de todos os tribunais desse país. Antes de analisar o pedido da defesa, os ministros avaliaram se a Corte deveria aceitar o habeas corpus. O relator, ministro Edson Fachin, disse que não caberia ao STF julgar esse habeas corpus. Com a matéria submetida a esse tribunal pleno e não tendo havido julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, retomo a posição que tenho desde a integração à primeira turma e considero incabível o habeas corpus. Ele foi acompanhado nas preliminares pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e pela presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. A impetração originária era contra uma decisão liminar. E penso que aqui incide a jurisprudência pacífica que temos adotado, pelo menos na primeira turma, que é a da súmula 691, cuja dicção é a seguinte: não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator, que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Essas premissas, elas me fazem manter o entendimento que tenho manifestado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a unanimidade nesta tarde, está a afirmar a importância do seu papel como guardião da Constituição na defesa da liberdade, que é o núcleo central do constitucionalismo, além da vida e da dignidade humana, e que a divergência de compreensão é exclusivamente quanto à competência para conhecer de habeas corpus em determinadas circunstâncias. Os demais ministros seguiram divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes em relação a esse ponto. Para eles, é possível que o plenário julgue o habeas corpus. Para afastar a preliminar. Eu já tive a oportunidade diversas vezes, não só doutrinariamente, mas também em julgamentos na primeira turma, de me posicionar pelo cabimento da impetração, ou seja, não obstante, como disse o eminente ministro relator, a existência do recurso, de um recurso próprio, recurso ordinário constitucional, me parece que a Constituição abriu aqui uma dupla possibilidade, porque da mesma forma que prevê o recurso ordinário constitucional, a Constituição, no artigo 102, inciso 1º, letra I, ela expressamente traz como competência do Supremo Tribunal Federal processo de julgamento de habeas corpus quando o coator for tribunal superior. Na jurisprudência do plenário, eu, que privilegio o princípio da colegialidade, eu conheço deste habeas corpus, consubstanciado no aditamento que se ofertou, ressalvando a minha posição pessoal a respeito do tema. Conheço desse HC pela importância da questão envolvida no bojo deste feito. Pensar em um modelo para encapsular a instituição do habeas corpus, isso é extremamente grave, sobretudo no contexto daquilo que se chamou uma Constituição cidadã. Em qualquer das soluções, sempre nelas haverá
a preocupação de conferir efetividade a um importantíssimo remédio constitucional que tem por objetivo prevenir lesões ou reparar situações de ofensa à liberdade jurídica das pessoas. E após essa decisão, os ministros decidiram suspender o julgamento e ele será retomado na sessão plenária do dia 4 de abril. Diante disso, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que o STF concedesse uma liminar para impedir que o ex-presidente seja preso após o julgamento dos embargos de declaração agendados para a próxima segunda-feira no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Procuradoria-Geral da República se manifestou para que o STF negasse essa liminar. Vamos ouvir a defesa e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Se houver esta interrupção, mesmo a despeito do que dispõe o regimento, eu peço, então, que seja concedida incidentalmente uma medida liminar para sobrestar a expedição da ordem de prisão até o julgamento feito. Não vejo aqui uma situação de necessidade de amparar nenhum direito neste momento, inclusive porque a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda não se completou. Pende ainda de julgamento embargos de declaração e embargos de declaração, inclusive, que podem modificar o que ali está dito, de modo que esse é um habeas corpus pedido preventivamente no temor de que aquela decisão se mantenha. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para comentar a sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Bom, o julgamento, quase todo, né? Grande parte do julgamento, aí os ministros permaneceram nessas questões preliminares, né? O que é isso? Exatamente, Érica. O ministro Edson Fachin trouxe uma única questão preliminar que foi levantada sobre a possibilidade desse habeas corpus ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, era um requisito de admissibilidade desta ação penal constitucional prevista na Constituição e saber se ela poderia ser julgada, porque existe uma jurisprudência aqui no Supremo Tribunal Federal, inclusive uma súmula editada e que foi sustentada e arguída pelo próprio relator, seguido por mais 3 ministros, mas que acabou não emplacando, vamos dizer assim, no plenário hoje. A maioria que se formou seguiu a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a Constituição também permite que o habeas corpus seja analisado pelo Supremo, ainda que dentro dessas outras circunstâncias. Para a ministra Carmen Lúcia, ministro Edson Fachin, Luiz Fux e ministro Barroso, haveria o impedimento para que este processo prosseguisse aqui no Supremo, em razão dessa súmula que eu me referi, no sentido de que a súmula diz, havendo uma decisão liminar denegada num tribunal superior, contra ela não é cabível o habeas corpus. E, de acordo com a Constituição, o recurso cabível ali seria o recurso em habeas corpus, o recurso ordinário constitucional e não a ação habeas corpus. Mas, como eu disse, esse entendimento acabou ficando vencido. A maior parte dos ministros, por 7 votos a 4, ficou entendendo que o habeas corpus poderia sim ser julgado no plenário e, com isso, passaram à discussão da votação acerca da suspensão do julgamento, porque o mérito efetivamente já não dava mais tempo para ser julgado em razão do horário em que já se adiantava, já que essa discussão da preliminar acabou tomando grande parte do julgamento que se realizou na sessão desta tarde, e ministro Marco Aurélio e ministro Ricardo Lewandowski estavam com viagens já agendadas e não poderiam participar do julgamento do mérito. E aí foi sugerida uma possível suspensão desse julgamento. Então, 3 votações e o julgamento não acabou. Exatamente, William. A primeira votação foi nas questões preliminares. O ministro Edson Fachin, relator, votou entendendo que as preliminares deveriam ser acolhidas, mas acabaram rejeitadas por maioria de votos, 7 a 4. Numa segunda votação, a ministra Carmen Lúcia, já considerando o adiantado da hora e as circunstâncias dos 2 ministros não poderem ficar para a discussão do mérito, do pedido efetivamente feito pela defesa do ex-presidente,
sugeriu que a sessão plenária fosse suspensa. E aí, novamente, um julgamento por 7-4, os ministros acabaram decidindo pela suspensão desse julgamento, com a retomada, e aí sim no mérito, para analisar todos os pedidos feitos pela defesa, no dia 4 de abril. Mas tão logo essa decisão foi proferida, o advogado acendeu a tribuna para pedir que uma liminar fosse concedida, já que essa suspensão do julgamento poderia, de uma certa forma, evidenciar uma ameaça à liberdade do ex-presidente, já que o julgamento dos embargos de declaração no TRF está agendado para segunda-feira. E já é uma decisão do tribunal de que, confirmada a sentença condenatória e esgotando-se aquela instância ordinária no TRF, a expedição do mandado de prisão saia imediatamente. Então, haveria um risco iminente dele ser preso caso o julgamento da segunda-feira confirme a decisão de primeiro grau. E, nesse sentido, os ministros procederam a uma terceira votação discutindo a concessão ou não dessa liminar no habeas corpus. E por 5-5 houve um empate e, de acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, quando a matéria penal, em caso de empate, prevalece a decisão mais favorável, foi concedida a liminar para o ex-presidente para que ele permaneça em salvo-conduto e o julgamento da segunda-feira se realize até que o julgamento aqui no Supremo desse habeas corpus iniciado hoje seja ultimado. Então, no dia 4 de abril é que deverá ser confirmado efetivamente, a depender também da decisão proferida no TRF da próxima segunda-feira, se o ex-presidente permanece livre ou se ele deve ser preso, se confirmada essa sentença condenatória. São muitos sis, a gente tem que aguardar os julgamentos que se seguirão na próxima semana e depois da Semana Santa. Certo, obrigado, Karina. Vamos aguardar então da semana que vem, Karina. Lembrando que essa e outras notícias do Supremo Tribunal Federal você pode acompanhar no site da Corte na internet, que é o www.stf.jus.br. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, foi condenada a pagar R$50 mil de indenização por dano moral a uma passageira que sofreu abuso sexual dentro de um trem. A vítima foi abordada por um sujeito que ejaculou na direção da vítima dentro de um vagão da empresa. O crime foi presenciado por outros usuários. Segundo a sentença do juiz André Augusto Salvador Bezerra, da 42ª Vara Civil de São Paulo, a companhia é culpada por não ter cumprido o contrato de transporte em questão e por ter deixado de levar a autora ilesa ao local de destino. O juiz também afirmou que o assédio gerou evidentes ofensas extrapatrimoniais e irreparável trauma à mulher. Com isso, ele entendeu que a ré deve indenizar a autora do processo. Ainda cabe recurso da decisão. A ex-cabeleireira Adriana Ferreira Almeida, condenada a 20 anos de prisão pela morte do milionário da Mega Sena, Renê, sofreu mais uma derrota na justiça. O advogado dela tentou anular o júri que a condenou em 2016, afirmando ter havido ilegalidade no sorteio dos jurados. O desembargador Cláudio Tavares, da 8ª Câmara Criminal, negou habeas corpus por não ter encontrado nenhuma irregularidade no julgamento. Renê foi morto em 2007 em um bar no município de Rio Bonito, onde ele morava com a Adriana. Por maioria de votos, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral cassou na sessão desta quinta-feira os mandatos do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, e da vice, Cláudia Leles, por arrecadação ilícita de recursos para a campanha de governador em 2014. Os ministros analisaram um recurso do Ministério Público contra Marcelo Miranda e Cláudia Leles, governador e vice-governadora de Tocantins. Na ação, eles eram acusados de utilizar recursos irregulares durante a campanha da chapa ao governo em 2014. Na época, a Polícia Federal abordou um avião com R$500 mil e 4 quilos de material que seriam utilizados na campanha de Marcelo e Cláudia. Com o avanço das investigações, o Ministério Público concluiu que houve uso de dinheiro irregular pela chapa. Ao apresentar voto vista, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, afirmou que o caso tinha várias provas testemunhais e documentais. Além disso, o ministro ressaltou que os depoimentos dos correligionários de Marcelo foram mudando ao longo das investigações para desvincular os recursos ilegais da campanha do governador. Aqui o que nós temos também é a soma de diversos indícios dessas pessoas que estavam participando da arrecadação de recursos e que foram surpreendidas, em primeiro momento, sobre o pai de pertencer a uma quadrilha de traficantes, porque foi um pouso suspeito numa aeronave, e depois, então, verificou-se
no auto de prisão em flagrante que não estavam vendendo drogas. Na verdade, o dinheiro era para fomentar a campanha do então governador investigado. A maioria do plenário seguiu o entendimento do ministro Luiz Fux. O governador vai ficar inelegível por 8 anos por causa da cassação do diploma. As circunstâncias que acompanham a trilha do ilícito ostentam gravidade e relevância jurídica suficientemente densa para ultrajar os bens jurídicos por ele tutelados, a igualdade política, a rigidez e lisura na competição eleitoral e a transparência das campanhas. O plenário também determinou o cumprimento imediato da decisão. E ainda nesta edição, Corte Interamericana de Direitos Humanos condena o Brasil pela demora em reconhecer e demarcar território indígena em Pernambuco. É a primeira vez que o Brasil é condenado por uma corte internacional por violar direitos indígenas. Corte Interamericana de Direitos Humanos condena o Brasil pela demora em reconhecer e demarcar o território Chucuru, em Pernambuco. O Ministério Público Federal atua no caso desde o início do processo de demarcação em 1989. É a primeira vez que o Brasil é condenado por uma corte internacional por violar direitos indígenas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos concluiu que o país não atuou dentro de um prazo considerado razoável para demarcar o território Chucuru, em Pernambuco. O governo brasileiro demorou 16 anos para reconhecer a titularidade e demarcar as terras dos índios, além de ter atrasado a retirada de invasores do território. A principal consequência foi o afastamento de 2.300 famílias indígenas que viviam nessa região. A condenação havia sido antecipada pelo Ministério Público Federal, que vem acompanhando o caso. A Corte determinou que o Brasil garanta de maneira imediata e efetiva o direito de propriedade do povo chucuru, conclua a retirada dos indivíduos não indígenas da região com o pagamento das indenizações que ainda não foram feitas e pague também indenizações por danos causados pela demora em demarcar terras. O governo tem um prazo máximo de 1 ano e meio para cumprir as determinações. No programa Link CNJ desta semana, vamos ver a história de 2 presas de Brasília, dá uma amostra do universo das 40 mil detentas do país. Na Paraíba, o projeto Agroarte prova que a ressocialização é o caminho para a recuperação de reeducandos. O programa traz também uma entrevista especial com o conselheiro do CNJ, Valtércio Ronaldo de Oliveira. Ele afirma que as demandas na Justiça do Trabalho vão diminuir quando as partes se acostumarem com a nova legislação. O Link CNJ vai ao ar hoje, às 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. E no próximo bloco, a relação entre natureza e comunidades locais para a segurança hídrica. No Fórum da Água, as técnicas de conservação da natureza para garantir o recurso mais escasso do planeta. A resposta está na natureza. Este foi o tema do Dia Mundial da Água, que é comemorado hoje. As experiências mostram que o investimento na conservação do meio ambiente é vantajoso. O Jornal da Justiça foi ao Fórum Mundial da Água, aqui em Brasília, conhecer exemplos de conservação da natureza para garantir o recurso natural mais escasso do planeta. O relatório mundial da ONU sobre desenvolvimento de recursos hídricos mostra que as técnicas verdes podem aumentar a produção agrícola em 20%. E nas áreas urbanas, as técnicas de conservação da natureza também podem garantir o recurso natural mais escasso do planeta. Nova York é um exemplo. A cidade investiu na preservação dos mananciais. O resultado foi o aumento da qualidade da água captada, capaz de reduzir os gastos em estações de tratamento, por exemplo. Segundo Samuel Barreto, da ONG TNC, a experiência mostra que o investimento na conservação da natureza vale a pena. Se percebeu que sai mais barato a proteção dos mananciais do que ficar tratando água poluída, do que ficar perdendo solo fértil, que gera erosão e assoreamento para dentro dos rios. E, ao mesmo tempo, reduzindo esse custo, deixou de gastar 8 bilhões. Os participantes também ouviram as experiências de conservação e recuperação da natureza em 3 regiões
regiões metropolitanas brasileiras, entre elas a de Vitória, no Espírito Santo. Há 1 ano e meio, a região passa por um trabalho de reflorestamento, práticas de conservação do solo e reestruturação das estradas rurais. São práticas que trazem 2 grandes benefícios. O primeiro é que você diminui a perda de solo. E isso significa que você tem maior capacidade de produção agropecuária. A segunda é que esse solo não vai ser depositado nos rios e isso vai também diminuir os custos de tratamento de água. As experiências comprovam que conservar a natureza é tão ou mais importante do que investir na chamada infraestrutura cinza, como estações de tratamento de água e reservatórios de concreto. Essas infraestruturas naturais, que são as florestas, elas não são competidoras da infraestrutura cinza. Ela é, na verdade, um complemento, porque o reservatório pode ser necessário, porque as florestas podem não fornecer a quantidade de água que precisa naquele exato momento em que a população está demandando. Mas ela melhora o fluxo hídrico, então ela melhora a diferença entre a época seca e chuvosa e ela melhora as qualidades do próprio reservatório e do tratamento. Então elas são muito complementares. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Vivi. Boa noite, William. Boa noite, Érica. E boa noite a todos. Olha, a força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou 5 pessoas acusadas de desviar quase 8 milhões de reais do reassentamento de pessoas desalojadas por obras viárias da empresa Dersa, que é uma estatal paulista. Segundo a denúncia, o grupo era comandado por Paulo Vieira de Souza, que ocupou cargos de direção na Dersa. Os envolvidos são acusados de formação de quadrilha, peculato e inserção de dados falsos no sistema público de informação. 129 celulares foram apreendidos dentro do presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos, no norte fluminense. Os presos estavam também com maconha, cocaína e balança de precisão. Esse foi o resultado de uma inspeção do Ministério Público e da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. A Secretaria vai abrir uma sindicância interna para apurar aí como o material entrou no presídio. E a Justiça Federal em Brasília autorizou uma empresa a vender o mosquito Aedes aegypti geneticamente modificado. Esse inseto não pica e faz com que os descendentes morram antes de chegar à fase adulta, o que poderia aí evitar a dengue, a zika e a chikungunya. A 20ª Vara Federal determinou que a Anvisa suspenda as análises que impediam a comercialização. Essas são as notícias por hoje. Outras informações no site tvjustiça.jus.br. E agora voltamos ao estúdio. O Jornal da Justiça está terminando agora, mas antes de encerrar, nós queremos convidar você para mandar seus vídeos de todo o Brasil. É isso mesmo, grave uma história legal no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp é o 61 99 260 6116. E o e-mail, jornaldajustiça@stf.jus.br. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.